pô, o cara é massacrado pelo sistema. Ou vocês não entendem o que é sistema quando a gente fala, ou, enfim, vocês estão loucos. Pastor Silas Malafaia divulgou um vídeo com duros ataques ao deputado Nicolas Ferreira, sem citar o nome do Nicolas. Malafaia fez referência ao vídeo, à declaração do Nicolas, em apoio a Pablo Marçal, exaltando o fato de que o Marçal é um candidato antissistema. Vamos ver o que falou o Silas Malafaia. O que eu vou falar aqui é sério. Um camarada que nem tirou a fralda na política e que pertence ao PL, o partido de Bolsonaro, gravou um vídeo para ajudar esse psicopata mau caráter de Pablo Marçal. Ele fala um monte de asneira, mas eu vou destacar aqui algumas. Ele disse no vídeo que o prefeito a quem Bolsonaro apoia está rodeado de vagabundos e pertence ao sistema. Significa que também Bolsonaro está rodeado desses caras, já que apoia o prefeito e que pertence ao sistema. E que Pablo Marçal não pertence ao sistema. Você, que pertence ao PL, Bolsonaro nunca pediu a ninguém do PL para apoiar o candidato dele, que é o prefeito. No mínimo, você deve respeito e consideração a Bolsonaro. Tinha que ficar de boca fechada, porque eu amo o Bolsonaro, eu até dou a minha vida por ele. Deixa de conversa fiada. Você está fazendo o jogo desse psicopata farsante. Eu fico bobo, gente. Eu queria entender. Um cara aparece de repente e a direita fica encantada. O cara não tem história na direita. Ele é uma intromissão. Isso é uma vergonha, gente. Esse cara é uma farsa enganando o povo de São Paulo. Vamos lá, Rodrigo Constantino, que achou da fala, e eu estava lembrando, vendo a imagem aqui, que há poucos dias, né, estiveram juntos no caminhão de São em São Paulo, né, o deputado Nicolas, o pastor Silas Malafaia, em nome de uma causa talvez muito maior do que a eleição municipal, que é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e aí poucos dias depois vem essa cena que nos diz, Consta. Pois é, mais do que isso, né, por acaso eu voltava de Nova York para Miami ontem, lendo o livro, o pequeno livro O Cristão e a Política, do Nicolas Ferreira. Aliás, muito bom, eu li no voo 2 horinhas. E de quem é o prefácio? Pastor Silas Malafaia, né? Eu vejo isso tudo com muita tristeza. E na minha opinião, na minha humilde opinião, o pastor Silas Malafaia se perdeu aí, né? Eu acho que o Pablo Marçal alugou um triplex na cabeça do pastor Silas. Ele dorme e acorda pensando no Pablo Marçal e falando do Pablo Marçal. Sim, o Bolsonaro apostou no cavalo manco, que pende para a esquerda, colocando lá um vice bom para ver se segura um pouquinho no centro, mas foi uma aposta que pode ser equivocada, e na visão de muitos bolsonaristas que não são gado, que pensam por conta própria e que sabem que a direita não tem dono, Bolsonaro pode ter errado nessa. E o jovem Nicolas, o deputado mais bem votado do Brasil, né, de quem mereceu o prefácio do livro O Cristão e a Política, do próprio pastor, né, mas de repente nem tirou as fraldas, agora vai usar o argumento cronológico da idade. Né. O jovem Nicolas tem sido muito coerente e firme na defesa de princípios. Ele é leal, acima de tudo, a Deus e depois a esses princípios na política. Ele não é leal necessariamente ao que o Bolsonaro indica, em que pese ele ter colocado ali nesse vídeo, né, que ele é muito, muito agradecido e, enfim, chorou com o Bolsonaro e daria vida, né, mas ele não precisa fazer tudo aquilo na política que o Bolsonaro indica. Ele é um cidadão independente, um político independente, num partido que é um saco de gatos. Então, o que? O partido fechou acordo e ponto final. Imagina, o PL do Valdemar. Então, o Valdemar Costa Neto fala em nome da direita brasileira agora. É uma visão assustadora, né? Então, eu estou com o Nicolas nessa. Estou com o Nicolas, estou com o Thiago Gagliasso, que gravou também um vídeo apoiando o Nicolas e criticando a postura do Pablo, do Silas Malafaia, do pastor. Eu acho que ele está meio perdido nessa. E, de novo, esquece qual é a prioridade. Derrotar o comunista Boulos. Ele agora está criando um racha dentro da direita. E curioso, né? Porque é o mesmo que responde em outras situações mais delicadas, que não apoia ninguém em primeiro turno. Ele diz exatamente isso acerca do Rio de Janeiro, e diz para a gente aqui no programa e em outras ocasiões. Ele diz, não, no Rio eu não apoio o primeiro turno. Bom, está dizendo que tem que estar fechado com o Nunes. Se alguém de direita, bolsonarista, não tiver fechado com o Nunes e achar que o M28 é um risco no escuro, mas que vale a pena mais do que a certeza da desgraça dos esquemas continuarem na prefeitura, como lembrou o Salles,
esse cara não presta, não vale nada, e deixou o Pablo Marçal enganá-lo. Então, por que ele não adota uma postura parecida no Rio? No Rio está todo mundo apoiando o Ramagem. Os filhos do Bolsonaro, o Nicolas, o Pablo Marçal, mas e o pastor Silas? Não está, né? Está próximo demais, talvez, do Duda Paz, que fica me mandando mensagem em privado. Pô, Consta, eu não sou malandro, não, só gosto de samba, pô. Mandou uma mensagem bem malandra para mim, diga-se de passagem. Né? É malandro, sim, representa, infelizmente, o que há de pior na política carioca. Né? Tinha todo o potencial do mundo para não ser isso. Boas escolas, boa família, todas as oportunidades do mundo. Escolheu ser um cara que manda mensagem pro Lula: pô, Lula, se te Atibaia, que nem... Malandro. Né? Se cercou dos piores e está sendo apoiado pelo PT, né? É próximo do Lula. E está no partido que tem que ser boicotado, que é o PSD, que é uma campanha que o Nicolas endossa e o Gustavo Gaia também. Não é uma campanha que veio do Jair Bolsonaro, porque esses deputados pensam por conta própria. E o Jair Bolsonaro merece vários créditos, vários aplausos, e merece algumas críticas, ou não. E aí eu faço isso, e vem gente com pedra na mão, né? Lá vai o Constantino trair novamente o Bolsonaro. Eu estou nesse troço aqui há 25 anos, tenho 15 livros escritos, defendo a direita, quando o Bolsonaro dizia que o Fernando Henrique Cardoso tinha que ser fuzilado, e olha, não merece ser fuzilado não, tá? Mas se você quer encontrar razões para fuzilar o socialista Fabiano, tem inúmeras razões antes de chegar na privatização da Vale. Mas o Bolsonaro colocou isso. Naquela época, o Bolsonaro era um militar com a cabeça muito pior do que a do Tarcísio hoje. E eu hoje critico o Tarcísio e critico algumas coisas do Bolsonaro. E criticava naquela época. Aí ele colocou o Paulo Guedes como posto Ipiranga. Eu falei, ufa, podia ser um militar positivista desses, né? Estilo Geisel. Então, vem cá, vamos permitir que as pessoas pensem por conta própria e votem com a consciência. Né? Agora, o pastor Silas Malafaia, sempre com muita raiva na voz, né? Declarando guerra a todo mundo, talvez tenha se perdido. Devesse reler o livro do jovem Nicolas que ele prefaciou. E você, Salles, o que achou desse episódio e do vídeo divulgado pelo pastor? Veja só, alguns pressupostos dessa conversa estão equivocados. Primeiro é o seguinte, ninguém está deslumbrado, encantado e com adesão incondicional ao Pablo Marçal. Não é verdade esse argumento. Não é verdade. Só que, ao contrário do que o Silas disse nesse vídeo, que o Pablo Marçal é o intruso da direita é o Ricardo Nunes. Foi ele que, primeiro, é do MDB, partido que tem 3 ou 4 ministérios do governo do Lula. Segundo, não apoiou o Bolsonaro em 2022. Mostraram um vídeo aí dele fazendo... Desculpa, não apoiou. Apoiou o Tarcísio, sim, mas o Bolsonaro ele não apoiou. Depois, era um cara ligadíssimo ao João Dória. Depois, o coordenador de campanha dele, o pessoal não gosta que eu fale isso, né, fica bravo e tal, o coordenador de campanha dele é o Rodrigo Garcia, que era vice-governador do Dória, e é o melhor amigo do Alexandre de Moraes. Então, assim, por que nós somos obrigados a aceitar o Ricardo Nunes como se ele fosse naturalmente um cara da direita nos representando? Não é. Não é. Nós fomos no PL porque o Bolsonaro foi. Nós não fomos para o PL por causa do Valdemar. O Valdemar tinha a turma dele no PL antes de nós entrarmos. Esse pessoal do Valdemar, na sua maioria, não são todos, tem gente boa aí também, mas a sua maioria vota com o governo. Tem cargos no governo do PT, tem verbas no governo do PT, tem muito espaço no governo do PT, o PL do Valdemar. Então, quando eu vejo a turma dizendo essas coisas, olha, porque não pode, que o intruso, espera um pouquinho. O pessoal do o PL tem 2 alas, os bolsonaristas, que vieram para o partido com o Bolsonaro e por causa do Bolsonaro, eu me incluo nesse grupo, quer dizer, estava no partido, não estou mais, mas continuo sendo bolsonarista. Hoje, eu fiz uma publicação, olha que coisa interessante, o Rodrigo falou aqui que o pessoal fica perseguindo ele e tal, eu vi os comentários e tudo, absurdos esses comentários. Eu conheço Constantino há 20 anos, e há 20 anos
ele tem a mesma postura coerente de defesa dos mesmos princípios. Então, é uma besteira você atacar a gente do seu próprio grupo, que é coerente, que é honesta, que é decente, para prestigiar escolhas que não são as nossas escolhas. Digo mais, grande parte desses que estão de maneira efusiva brigando pelo Ricardo Nunes, provavelmente não contam que estão de alguma forma relacionados ao grande orçamento de marketing da campanha do Ricardo Nunes. Se você pegar ali quem está fazendo a campanha de marketing do Ricardo Nunes e ver quem são os prestadores de serviço, aqueles que têm contrato de consultoria, que estão fazendo essa campanha de difamação contra aqueles que não aderiram ao Ricardo Nunes, você vai ver que muitos que fazem essa campanha de difamação estão na lista de pagamento do Ricardo Nunes. Então não estão fazendo isso de graça, estão fazendo porque estão ganhando muito dinheiro. Não estou falando dos cílios, eu estou falando de maneira geral. Então, você pega esses perfis aí de rede social e tudo mais, estão fazendo campanha remunerada, estão fazendo campanha não necessariamente de coisa, mas de espaço, de apoio político e tudo mais. O presidente Bolsonaro, quando defendeu ter candidatura própria do PL, teve aquela história toda que eu podia ser candidato e tal, não vai nisso, não vai naquilo, ele encontrou no Melo Araújo um bom nome para ser vice. Ninguém queria pôr o Melo Araújo de vice. Ninguém. O Tarcísio não queria, o Valdemar não queria, o próprio Ricardo não queria. Só colocaram o Melo Araújo de vice porque apareceu o Pablo Marçal. Aí, com medo do bolsonarismo ir para o Pablo Marçal, aceitaram o Ricardo Melo Araújo, que é um baita cara, hein? Deixar claro aqui, o Melo Araújo é ótimo. Uma excelente pessoa. Ótimo. Cara, nota 10. Agora, só foi aceito o Melo Araújo, quem disser que eu estou mentindo, eu quero que venha a público dizer, está mentindo. Eu quero ver quem tem coragem de dizer que eu estou mentindo. Só foi aceito o Melo Araújo porque ficaram com medo do Pablo Marçal. Porque se bobear, não iam deixar nem o Melo Araújo ser vice. Por quê? Porque essa turma do Centrão, a política para eles é negócio, é ganhar dinheiro, é dividir secretaria, prefeitura. Esses caras, é muito dinheiro a Prefeitura de São Paulo. É o terceiro orçamento do Brasil. É a União, é o governo do Estado de São Paulo, depois é a Prefeitura. Então, para essa turma, a política ou a Prefeitura de São Paulo é business, é negócio. E não admite a hipótese de um cara com quem se tem negócio, ou de uma administração com quem se tem negócio, perder a cadeira. Então esquece esse papo de traidor, não sei o que e tal. Tem um monte de gente ali que está fazendo isso por business. Não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com escolha política, nem nada disso. E ficam encurralando o presidente Bolsonaro e fica querendo fazer que o Bolsonaro aderiu, o Bolsonaro não quis nem gravar vídeo no primeiro turno para o Ricardo Nunes. Por quê? Porque ele sabe que o Ricardo Nunes não é um bom candidato. Sabe que o Ricardo Nunes não representa a turma da direita. Sabe que a administração do Ricardo Nunes tem um monte de fragilidades. Né? Um monte de fragilidades. E a cidade de São Paulo, em que pese tem esse orçamento bilionário de cento e poucos bilhões em caixa e tudo, não, esse caixa bilionário, perdão, a cidade está uma porcaria. Ficou anos sem nada. Aí, de repente, do final, do dia para a noite, começaram um monte de obras. Né? A cidade toda parada, obras sem licitação, obras absolutamente duvidosas do ponto de vista de processo de escolha. Estamos esquecendo que no período das chuvas, né, a prefeitura teve grande culpa pelo apagão na cidade de São Paulo. Por quê? Porque não se fez a poda de árvore. Aliás, mudaram a sistemática de contratação de poda de árvore na cidade de São Paulo. Negócio escancarado. Vai olhar como é que está a história da máfia do transporte coletivo na cidade de São Paulo. Olha como é que é o esquema das caçambas de lixo. Olha como é o esquema de asfalto. Como é o esquema de creche. Como é o esquema de organização social. Então você tem uma série de problemas. E aqui faço até uma justiça ao Ricardo Nunes. Isso não começou na administração do Ricardo Nunes. Isso vem de muito tempo. Esses grupos de interesse que dominam todas as áreas na cidade de São Paulo. E aí você olha aquele filme Tropa de Elite, é que nem aquela história do guincho do Oliveira, né, que o cara fala, pô, tira o guincho, o cara, eu não vou me meter, o guincho é do Oliveira. Então é o guincho do Oliveira, a cidade de São Paulo está na mão do Oliveira, no sentido de que os serviços, as áreas e tudo mais na cidade de São Paulo são dominados por esses grupos de interesse, que tem subprefeitura, que tem secretarias controladas politicamente por grupos aí. Esse negócio do plano diretor na cidade de São Paulo foi um escândalo. Então, veja só, nós temos de fato
que olhar o que representa. Ninguém, ao contrário do que o Silas falou no vídeo, ninguém, a direita está encantada. Não é isso. É que o Pablo Marçal representa uma contestação ao sistema. Se você me perguntar se você conhece, não conheço. Você acha que o Pablo Marçal tem um grande histórico na política? Não tem. Mas ele traz, pelo menos, uma lista de visões, de propostas que estão voltadas para uma bússola correta, tanto quanto a Marina. A Marina Helena poderia tranquilamente administrar a cidade de São Paulo. Por quê? Porque também tem a bússola correta. Então é preciso entender isso, né? Que você tem Tabata, bússola errada, Guilherme Boulos, bússola errada, Marina e Pablo, bússola correta, e Ricardo Nunes, bússola nenhuma. O Ricardo Nunes é um acochambrado de partidos, né? 12 partidos, um baita tempo de televisão, uma campanha bilionária, né? Tudo quanto é interesse lá embutido lá dentro. Por quê? Porque é os candidatos do sistema, é o candidato do centrão, é o candidato das posições fisiológicas. Por que juntou ali tudo quanto é visão política em torno ali? Porque olha quem são os vereadores que comandam as respectivas 32 subprefeituras da cidade de São Paulo, você vai identificar isso em um minuto. Então, é contra esse establishment, contra essa força, né, absurda que tem o sistema, que tem o centrão, que tem o mecanismo, que o Pablo está fazendo sucesso. Né? Isso não significa, ao contrário do que estão querendo dizer, que a direita se entregou, que a direita está maravilhada. Não é isso. Aí entra a frase do Nicolas Ferreira. Entre um copo que você sabe que é ruim e outro copo que tem um produto que você não sabe que produto que é, não sei se ele usou a palavra veneno, não lembro, você melhora a dúvida. Então, entre uma coisa ruim garantida e uma outra que é dúvida, fica com a dúvida. Pelo menos pode ser que dê certo. Você pode ajudar para dar certo. Você pode torcer para dar certo, pode rezar para dar certo. Agora, outra coisa que não deu certo, que já se provou incompetente, despreparado, uma série de outras coisas, aí é que não vai dar certo mesmo. E uma última palavra aqui, só para não me alongar, com relação ao Melo Araújo, de volta, é um grande nome, mas vice não manda. Veja o Mourão não mandava nada no governo Bolsonaro, nada, zero. Do primeiro ao último dia, o poder do Mourão sobre o governo, zero. Então, em que pese o Melo seja um baita cara, repito aqui, quem vai governar é o Nunes e a turma dele, que já estão governando a cidade e que já estão agindo dessa forma há não sei quantos anos. Então, desculpa, eu de certa maneira, eu entendo o desabafo do Nicolas, acho que ele tem razão, em dizer melhora a dúvida, né? Você melhora a dúvida. Da mesma forma que a Marina, é uma candidata muito mais preparada, muito mais, só que percentualmente não tem chance. Então, quem é que tem chance de tirar o pessoal do páreo? Quem tem chance é o Pablo Marçal, uma visão pragmática, é isso que o Nicolas Ferreira está defendendo. Queria acrescentar, Consta, aí, só antes de voltar com Consta, ó, vai deixando like você que está aí assistindo a gente, ó, 24 mil telas agora, bastante gente acompanhando e 7 mil curtidas, está baixo o número aí, vamos dar like, gente. Fala aí, Consta. Não, em primeiro lugar, eu acho que a fala do Salles foi irretocável, eu assino embaixo de cada ponto, inclusive dos elogios ao Melo Araújo, né, que eu sei que é um cara sério, que o Bolsonaro tentou colocar lá para, enfim, garantir que não ia ter muita sacanagem e descambar para só esquema ou esquerdismo, todes na Secretaria de Educação, mas manda pouco. E outro ponto que eu acho que o Salles falou que é o mais relevante é que a percepção do eleitor é de que o antissistema é o Pablo Marçal. Isso é o motivo pelo qual a disputa municipal em São Paulo ganhou o país. E você está, às vezes, discutindo, como eu faço no 4x4, Alexandre de Moraes, e no chat está lá, Marçaletes e bolsonaristas brigando. Porque a percepção de que o fenômeno antissistema continua é uma percepção que coloca o Marçal como esse nome, com certeza não é o Nunes. Se alguém disser que o Nunes é o antissistema, enlouqueceu, chama os homens de branco. Então, não é a questão de você confiar ou não no Marçal. Ele pode ser genuíno no ataque anticomunista, ou ele pode ser um oportunista e não sei o quê, tudo bem. Mas o fato é que a mensagem antissistema e anticomunista vem dele, e não dá para colocar o Marçal como o cara do sistema, como alguns tentam. É xadrez 4D demais para o meu gosto. O sistema colocou o Marçal. Pô, o cara é massacrado
pelo sistema. Ou vocês não entendem o que é sistema quando a gente fala, ou, enfim, vocês estão loucos. Quem fala que o Marçal é o cara do sistema. Isso não. Basta olhar o que o sistema está fazendo para moer a reputação do cara e rifá-lo, inclusive da eleição e da mídia. Agora, alguns falam assim, ele é o Dória novo. Eu entendo o que querem dizer com isso. Ele está sendo oportunista, ele quer usar a prefeitura como trampolim e vai abandonar e tem um projeto de presidência, sei lá o que. Isso pode ser. Agora, não vamos deixar de lado um fato incômodo para essa narrativa que também pressupõe um xadrez 4D. Quem que o Dória apoia? Temos aí, né? O Dória apoia o Nunes. O João Dória apoia o Nunes. Então é xadrez 4D demais para o meu gosto dizer que o Marçal é o novo Dória e o Dória fechou com o Nunes. Porque é tudo ali tucano oportunista, tucano de alma. Né? Então, gente, vocês têm todo o direito de desconfiar do Marçal, do quão genuíno ele é na questão dos valores conservadores e no ataque ao comunismo, em que pese ele ter coisas antigas atacando já o marxismo cultural e tudo, vocês têm direito de desconfiar disso. Mas colocá-lo como o cara do Dória, o cara do sistema, e o Nunes como um confronto ao sistema, isso não cola. Então é por isso que muita gente de direita está indo de Marçal. Pode ser que quebrem a cara. Agora, Nunes já quebrou a cara das pessoas. Já colocou, já exonerou funcionário por não ter vacina de Covid em dia. Já colocou todas para cuidar da educação municipal. E tem os esqueminhas todos de feudos partidários tomando conta do terceiro orçamento do país. Então, meus amigos, não convence ninguém dizer que o problema é o Marçal ser meio oportunista. Isso não está convencendo ninguém. Bom, ainda falando sobre esse contexto das eleições municipais aqui em São Paulo, tem uma outra declaração importante para a gente repercutir, que é do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ele fez críticas ao Gilberto Kassab, presidente do PSD. O Valdemar afirmou na sexta-feira que a bancada do PL de São Paulo está ressentida com Kassab por ter cedido ao PSD a vice da chapa de Tarcísio de Freitas em 2022. E aí disse que Kassab está nos dois lados e isso vai custar caro a ele. Tem ministérios no governo Lula e tenta apoiar a direita. Valdemar disse que o PSD pagará um preço por estar nos governos Lula e Tarcísio. Vou começar contigo, Salles, o que achou dessas declarações? O PL está no governo do Lula também. Desculpa, você pega a lista dos deputados do PL, tem uns 10 ou 15 ali que votam com o PT sistematicamente, que tem cargo no governo, tem cargo na Codevasp, tem cargo na Caixa Econômica Federal. Que negócio é esse? Desculpa, eu não estou aqui para defender o Kassab, mas não dá para você dizer assim, não, o PL é o partido genuinamente da direita. Tá cheio de gente com relação com o PT ali, meu filho. Eu estava lá até ontem, deputado federal do PL. E os caras têm cargo no governo, votam com o governo, estão une carne com o governo. Pega a votação dos caras da ala valdemarista do PL, praticamente tudo governo. Que negócio é esse? É mentira isso. Olha aqui nas prefeituras do estado de São Paulo, eu acabei de rodar o estado de São Paulo aqui, fui em várias cidades, um monte de quilo de cidades no interior do estado de São Paulo, cujo candidato do PL fez o L, era Bolsonaro não, ele nunca. E o cara tá lá no PL tirando foto. Aliás, ao contrário, deputados da ala valdemarista, tanto estaduais quanto federais, induzindo o presidente Bolsonaro a tirar foto com um candidato que só porque está no 22, agora quer o voto da direita verde e amarelo. Mas que palhaçada é essa? É ridículo. A quantidade de oportunista que está lá dentro, aí os caras atacam, eu vi aqui os comentários do Rodrigo, comigo, com o Gayer, com o Nicolas, você traiu, ou não sei quem traiu o Bolsonaro porque discorda de opinião. Desculpa, você pode ter uma discordância de opinião, mas continua sendo apoiador, continua sendo, porque sempre foi. Né? Eu vejo uns perfis fakes aí, uns nomes fantasia, umas caras esquisitas e tal, criticando, né, como se fosse uma grande... Escuta aqui, moçada, Rodrigo Constantino, eu, Gaia, Nicolas e vários outros, estamos lá, em primeiro lugar das nossas redes, com o nosso nome, não é com o nome fantasia, carinha de boneco, orelha de búfalo, nada disso. Segundo, quando
quando essa turminha não tinha nem pelo no saco ainda, eu já era ministro do Bolsonaro e estava lá junto com ele, tomando processo junto com ele, apanhando junto com ele, na mídia nacional, na mídia internacional. Vem me dizer que a gente é grupo de traíra porque não apoia o Nunes? Desculpa, se alguém tiver que ser direita nesse país, ou para ser direita ter que apoiar o Ricardo Nunes, acabou a direita nesse país. É o fim da picada isso. É ridículo alguém, para ser de direita, tem que apoiar o Nunes. Nunes é ícone do quê na direita? De nada, zero. Né? E o Valdemar, então, pior ainda. Totalmente ligado aos governos. O Valdemar vai com o governo da vez. A ala ligada a ele, que é nos deputados, eu repito aqui, os maquinistas, que é os caras que gostam de máquina, ligado a ele, estão tudo pendurado no saco do governo do Lula. Estão lá votando, pega as votações, não é nenhum segredo. Pega as votações. Você vê os deputados da ala do Valdemar do PL, tudo lá, com o governo, com o governo, com o governo, com o governo. Romário no Senado, com o governo. Aliás, essa campanha do negócio da assinatura do impeachment começa pelos caras do PL. Cadê o Romário? Por que ele não foi expulso do partido ainda? Então, veja, é um negócio inacreditável, essa falsidade que foi criada, como se para ser de direita no Brasil tem que ser apoiador do Nunes e da ala valdemarista do PL. Tenha santa paciência, é ridículo. Fala, Constar. É isso, eu me divido até com o chat. Tem uma tal de Maria Aparecida que diz que eu fui chutado pela esquerda e depois fui abrigado pelos bolsonaristas. Eu nunca fui de esquerda na minha vida, lamento decepcionar. Bom, defender o MBL não conta, porque naquela época eles se vendiam como direita, assim como o autor do País dos Petralhas, né? Eles é que mudaram, mas eu continuo na mesma, defendendo os mesmos princípios. E esses princípios não passam perto do Kassab, do Valdemar e companhia. Esse pessoal, como o Salles está explicando, por A mais B, é um pessoal sem ideologia, desprovido de qualquer coloração ideológica. Eles são centrão fisiológico, eles tratam política como negócio. Como negócio. Eu não sou político, eu não estou na política, eu sou um comentarista que dou opinião independente. Dou a quem doer. Né? E às vezes eu vejo que dói em muita gente. Tem alguns que chamam o Constantino está chato. É um belo argumento, né? É um belo contra-argumento. Eu estou aqui dizendo que o Nunes é isso, que não sei o quê. Aí, Rodrigo, você está chato. Eu não me acho melhor que o Bolsonaro, eu não ligo se eu estou chato ou não. Eu ligo para a coerência. E a coerência é a direita precisa avançar num país que está dominado por vagabundos, centrão fisiológico, donos do poder e seus despachantes e um bando de comunistas. Isso está ferrando o Brasil. E eu não tenho como prioridade ser eleito, minha família que precisa de algum apoio, alguma coisa. Eu estou nos Estados Unidos, sou cidadão americano, recebo para emitir minha opinião independente e é isso que eu faço. Então eu fico impressionado como tem gente que cai nessas ladainhas, né? Nesse fla-flu bobinho. E esse fla-flu bobinho agrada o Kassab. O Kassab acha maravilhoso quando tem essas coisas. Sabe o que o Kassab não gosta? Quando vem um bolsonarista, que é bolsonarista, mas pensa por conta própria, como o Geyer, e se dá conta de um lance e cria uma campanha que o Nicolas, também bolsonarista, endossa, e a coisa viraliza, e a campanha do PSD Nunca Mais Não Vote 55 ganha peso, pelo menos para Senado, que tem um outro aí para vereador e tudo mais que até presta. Agora, o Senado da turma do Kassab é o Senado que blinda e protege o Alexandre de Moraes. Aí vocês ficam embarcando numa de o Alexandre de Moraes botou o Marçal é não sei o quê, porque ele não critica. O Nunes também não. Então, os argumentos que vocês usam para atacar o Marçal nesse sentido também servem para atacar o Nunes. Agora, quem é que está protegendo o sistema? Um sistema que pende para a esquerda, que é corrupto e, quando é ideológico, é comunista e persegue conservadores e liberais clássicos. Quem está apoiando esse troço e protegendo esse troço é o Kassab e companhia, é o Rodrigo Pacheco. Teve agora uma manifestação em BH pedindo pressão em cima do Pacheco. Quem estava lá? O Marcel Van Hatten, do Partido Novo, não é um bolsonarista, mas estava lá. O Girão, a Bia Kicis, bolsonarista. Então, de novo, tem mais do que Fla-Flu, Marçal, Bolsonaro no mundo. Então, é hora de pensar com a cabeça própria, por conta própria. É hora de entender o que está em jogo.
senão você vai ser arrastado por uma picuinha muito menor. E nós estamos discutindo aqui, por que eu acho que a questão de São Paulo, repito, né, ganhou projeção nacional? Porque é uma espécie de teste para ver se o antissistema ainda respira. Porque, infelizmente, quando o Bolsonaro precisa escutar demais o Valdemar, é o sistema se sobrepondo. Valdemar é a cara do sistema. Bolsonaro não. O Valdemar é. Então, nós temos que pensar por conta própria. Tudo menos Kassab. Agora, Kassab está lá colado no governo Tarcísio. Tarcísio, que faz declarações do tipo, lá em Lisboa, na Gilmar Palusa, STF é o guardião da Constituição brasileira. É o momento Mourão dele, né? O Mourão disse, democracia pujante. Depois se arrependeu, né? Então, gente. Isso aqui é Brasil contra sistema podre, carcomido e comunista. É isso que importa. Eu estou do time Brasil. Quero o bem de São Paulo, quero o bem do Brasil. Estou contra comunista e contra centrão fisiológico podre. E vocês? Vamos em frente aqui falar sobre o ato ontem em Belo Horizonte, um ato importante pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O ato foi realizado na Praça da Liberdade, no centro da capital mineira, e tinha o objetivo de pressionar o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, senador eleito por Minas Gerais, e também os senadores indecisos do PSD. Começo contigo, Salles. Queria te ouvir qual a importância desse ato e será que é esse o caminho, de fato? Mobilização popular, que a população siga promovendo atos como esse de ontem em BH? Olha, Brown, hoje, coincidentemente, eu tive um almoço com o pessoal aqui do mercado financeiro, os Faria Limers aí, que a turma brinca, né? E que é uma turma que dá trabalho para nós, né? Porque a turma do mercado financeiro aqui da Faria Lima tem uma visão, às vezes, um pouco distorcida da realidade, uma visão muito pró-business e esquece as peculiaridades. Então, se precisa, de vez em quando, ir lá, dar um choque de realidade, o que é o Brasilzão de fato. E uma das discussões que foram mantidas hoje, durante o almoço, foi a importância do Senado. Como o nosso Senado está mal representado, vários estados, inclusive o meu do estado de São Paulo, mal representado, e como isso é importante. Quando o pessoal vai a Minas Gerais pressionar o Pacheco é o presidente do Senado. Então, é o Senado que, por dever constitucional, por determinação, por função constitucional, cumpre esse papel de colocar freio a abusos do judiciário, cumpre também o papel de pôr freio às políticas de relações exteriores equivocadas, absurdas do governo Lula, e tantas outras coisas, né? Presidente de agência reguladora, representantes do Brasil em organismos internacionais, tudo isso é o Senado. Por que eu falei para essa turma hoje, e tenho falado em todos os lugares que eu quero ir para o Senado? Porque é ali que essas mudanças vão acontecer. Ali, é no Senado. E eu quero no Senado para a gente dar uma chacoalhada nisso aí. Do jeito que está, o Senado não vai fazer nada. Né? Você vê o percentual que nós temos de voto no Senado, é baixo, é baixo. Nós temos que mudar isso. E essa pressão na cidade do Pacheco, que é onde ele tem o berço eleitoral dele, ela é importante, porque o Pacheco é o presidente do Senado. Ele manda na pauta do Senado, ele coloca coisas na pauta, tira da pauta, impede discussões de avançar, enfim. Então, de fato, esse posicionamento no berço eleitoral do Pacheco é de enorme e fundamental importância. Ô Constantino, antes de te passar, deixa eu acrescentar mais uma do ministro, outra decisão aí que engrossa esse coro pelo impeachment, pela necessidade de afastamento imediato, que é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes voltou a negar o pedido de soltura da cabeleireira Débora, é a mulher que pichou a frase "perdeu mané" em um monumento. Na decisão, Moraes afirmou que a Débora apresenta periculosidade social e as condutas atribuídas a ela são graves. Fecho aspas, são trechos da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Consta. É gravíssimo pichar com batom uma estátua, né? Eu vivo num mundo em que é muito mais grave um ministro da Corte Constitucional do país dizer "perdeu mané numa mola", que é a frase que ela escreveu com o batom, né? Então, o ministro dizer isso para um cidadão, "perdeu mané numa mola", é que é muito mais grave. Assim como ele confessar um crime, né? Num convescote de comunistas da UNE, dizer "nós derrotamos o bolsonarismo". E ele é reincidente, porque nessa entrevista da CNN, se não me engano, porque ele dá mais entrevista do que eu troco de camisa por dia, e nessa entrevista ele voltou a dizer, né, que o grande legado que ele quer deixar à frente do STF é o de recivilizacionar o país.
né? O país foi civilizado novamente. Não estava civilizado, porque ousou votar na direita, né? Ele é alguém que não se contenta com missões comezinhas como garantir a Constituição do país. Ele quer, como já confessou antes, empurrar a história. Então, veja, isso tudo é muito grave. Periculosidade social da Débora cabeleireira sem antecedentes criminais por causa de um batom. Deve ser um batom atômico. Deve ser um batom atômico. Né? Imagina, é uma arma nova que os israelenses ainda não descobriram. Então, tudo isso é muito louco, tudo isso é surreal demais e tudo isso é muito triste, porque nos lembra de que o Brasil sofreu um golpe, de que o Brasil está na mão de um sistema podre, carcomido e comunista, que pratica censura, promove perseguições, intimidações, prisões políticas. Daí a importância de ir lá, no berço, na casa política do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem, todo mundo sabe, a pretensão de ser governador de Minas Gerais um dia, né, já que a STF não colou, e lembrar que ele não vai ser eleito nem para síndico do prédio dele. Tem que ir lá fazer isso, porque ele não é covarde, ele é cúmplice desse troço. Ele está protegendo, com muito poder que tem o presidente do Senado, ele está protegendo esses ministros. Eu digo esses no plural porque não é só o Alexandre. O Alexandre é o caso mais óbvio de abuso. Mas como o próprio Barroso disse, ele não faz nada sozinho, ele representa o espírito coletivo da casa, disse Barroso. E, de fato, quando algumas decisões absurdas e criminosas foram ou para a primeira turma ou para o plenário, a turma mostrou que é cúmplice dele. Então, o que estamos vivendo no Brasil é muito perigoso e preocupante, porque não é um louco psicopata sozinho agindo à revelia da Constituição e, por algum motivo esquisito, todo mundo se calando. Quando essas pessoas têm direito a se manifestar, elas endossam os abusos. Então, é todo um sistema se protegendo para destruir o que sobrou de democracia e Estado de Direito no Brasil e transformar o nosso país numa espécie de Venezuela. Triste, mas verdadeira e metálica. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre apostas esportivas. Pois é, né? Continua dando o que falar esse assunto e olha só, o governo pode mergulhar nessa também. A Caixa Econômica Federal está se preparando para entrar no mercado de apostas online e pretende lançar em abril do ano que vem sua própria Bet. Os preparativos já vinham sendo feitos antes de o governo iniciar um movimento de críticas e preparar medidas para evitar o uso desenfreado desse tipo de jogo. O Banco Público decidiu que só vai entrar no mercado depois da conclusão da regulamentação. O Ministério da Fazenda vai finalizar até o final do ano todas as etapas da definição das regras para os jogos, cuja maior parte entrará em vigor em 2025. Parte das portarias começa a vigorar nesta semana. O foco do banco, inicialmente, será em apostas esportivas. Queria te ouvir, Salles, sobre esse contexto. Aliás, semana passada você fez uma postagem muito dura, né, sobre as bets, sobre os danos que elas têm provocado à nossa sociedade. Queria te ouvir sobre isso, o que fazer e essa possibilidade de que a Caixa entre na jogada também. Olha, toda a doutrina liberal que a gente leu, o Rodrigo é uma referência como doutrinador, escreve sobre o assunto, eu li muito, né? Eu participo dessas discussões lá, Fórum da Liberdade, tudo isso desde lá não sei quantos anos atrás. Te recomendaria dizer o seguinte, né? O nosso amigo Hélio Beltrão, todos aí, diria o seguinte: é a liberdade individual do sujeito, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele, ninguém tem nada que se meter com isso. Bom, essa é uma visão de purismo ideológico e que está alinhada com essa perspectiva. Por outro lado, a gente quando vai para a vida pública e você tem que se confrontar com decisões, escolhas difíceis e tudo mais, você tem que analisar o que está acontecendo na prática. E o Brasil não tem maturidade institucional, não tem órgãos de controle, não tem elementos para você dizer, olha, a maturidade da pessoa na escolha individual de jogar o que ela quiser, pegar empréstimo com a agiota, né, pegar o cartão do não sei das quantas e pôr para jogar. A verdade é que, ao contrário até dos cassinos, eu disse isso no meu comentário lá na postagem que você se referiu, Brown, o cassino, pelo menos, o sujeito investe, constrói, gera emprego, tem turismo. A bet não. Essas bets são caça-níquel online. A pessoa pega o dinheiro e fica ali jogando. Quando você vê os números,
20 bilhões de reais, uma coisa de louco, né? Não sei quantos bilhões por mês. Não tem cabimento um negócio desse. O país está ferrado, cheio de problema, e as pessoas começam a se endividar enormemente com esse negócio de bet aqui no Brasil. E é um lobby de meia dúzia aí de pessoas que têm ligações no Congresso Nacional e tudo mais, que aprovou isso na calada da noite com o apoio do governo. Então, em que pese toda a doutrina, todos os estudos, toda a visão de purismo liberal, né, de liberdade de escolha do indivíduo e tudo mais, a posição de quem tem cargos, seja no legislativo ou no executivo, ela tem que ter uma análise sobre a realidade dos fatos. E, na minha opinião, essa desordem desse negócio de bets, essa zona que está isso aí, vai comprometer. Aí alguém escrevia lá na minha postagem, o PT é mais prejudicial. É muito prejudicial. Os desmandos do judiciário são muito prejudiciais. Uma série de outras coisas, né, o PT, a esquerda, o Boulos, tudo muito prejudicial. Mas não é porque essas coisas são prejudiciais que esses bets, esse negócio de aposta, não estão sendo prejudiciais também. E o negócio está um descalabro, sem controle nenhum. Né? Então, eu acho que, de fato, é preciso ter um freio de arrumação aí. Você concorda, Consta? Alguma resposta do poder público é necessária? Brown, eu entendo os argumentos do Salles e eu entendo a angústia de muitas famílias, vendo isso como uma espécie de vício mesmo. Os joguinhos eletrônicos também, né? Estão misturando muita coisa, o tigrinho com as bets. Eu entendo, né? Se você comparar com o crack, né? Ou com o vício. A pornografia é um vício, às vezes, que destrói famílias, vidas. Hoje tem um texto muito bom na Gazeta do Povo do Carlos Alberto de Franco sobre isso. Não obstante, meu lado liberal clássico fala mais alto. Eu não gosto do Estado como tutelador e protetor das famílias. Eu prefiro que as famílias cuidem dos filhos, né? E eduquem os filhos. Então eu entendo vários argumentos. O vício pode levar à destruição de juventude, de família, mas tem muitas outras coisas que destroem, que levam ao vício, e a gente não vai querer o Estado tutelando tudo isso. Lavagem de dinheiro, no mercado financeiro também tem, em criptomoeda também tem, vamos começar a proibir essas coisas. Então, eu seria hipócrita se eu dissesse algo diferente. Eu vivo há 20 minutos daquela guitarra de 2 bilhões de dólares que a Hard Rock fez, Hard Rock Café, que é uma jogatina da porra lá, é um cassinão enorme, maravilhoso. Aposta esportiva em Londres tem desde sempre. Aqui também, se quiser, pode apostar. Aqui é o seguinte: império da lei e concorrência. Sociedade da boa-fé, que trata as pessoas como adultas. Liberdade com responsabilidade. Agora, fez merda, vai pagar um preço alto. É nisso que eu acredito. Não na precaução estatal, né? O Estado tutelando as famílias. Agora, quando vem essa informação que você trouxe, mais uma, de que hoje o Haddad partiu para cima e cancelou 600 licenças, sei lá, né? Porra, a Caixa vai ter e não vai ter concorrência. Agora eu entendo porque que o imitador de focas, que ganhou muito dinheiro fazendo propaganda de bet, ficou, de repente, totalmente contra as bets. Aí você começa a entender. Então querem estatizar o negócio? É um monopólio. Até porque o Estado tem, né? A lotérica, não sei o quê, então, fazer fezinha. Outra coisa, né? Vamos também deixar a hipocrisia de lado. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu cresci vendo o jogo do bicho. Todo mundo falando que foi fazer uma fezinha no jogo do bicho. A contravenção aceita socialmente no Rio de Janeiro. Então, eu comecei a estranhar, porque teve um dia que eu escrevi um artigo sobre isso. Eu identifiquei 9 manchetes em 2 jornais apenas, Folha e Globo. 9 manchetes demonizando as bets, editoriais e reportagens. Eu falei, caramba, ou virou uma epidemia pior do que o Covid e nós não estamos sabendo, porque aí vem uns números meio assim, 3 bilhões de quem recebeu Bolsa Família foi parar em bet. Eu acho que isso diz mais sobre os erros do Bolsa Família do que qualquer coisa, mas foi e não voltou nada, porque a aposta se ganha e se perde. Então, cuidado com a forma de colocar, que pode ser capciosa, né? O volume movimentado, mas só teve perdedor, ninguém ganha na aposta dos jogos, é um jogo de soma zero, né? Alguém ganhou porque alguém perdeu. Então,
cuidado. Eu entendo toda a preocupação. Eu li o livro O Jogador, do Dostoiévski. É impressionante como você retrata ali pessoas que são fisgadas por esse vício. Destrói vida. Eu, graças a Deus, não tenho isso. Mas também não tenho com muita coisa. Fumei cigarro e parei quando eu quis. Eu não sou um cara addictive. Eu não fico viciado, graças a Deus, em nada. Né? Nem ideologias. Então, eu sou um cara que acredito na expressão do direito. Salles me corrija aí se eu falar besteira, né? Abusos non tollit usum. O abuso de alguns não deve tolher o uso de muitos. A gente tem que tomar muito cuidado para não sair apoiando a tutela estatal, a regulamentação, o controle. Porra, é o Lula e o Haddad que vão cuidar dos nossos filhos agora? Eu fico assustado com isso. Fico muito assustado. Rodrigo, entendo as preocupações. Meu lado liberal fala muito mais alto nessa hora do que o lado de querer conservar, usando como instrumento o autoritarismo estatal, as famílias. Fala, Salles. Só um detalhe importante. Quem gerou o relatório que deu ensejo a toda essa polêmica e as matérias e tudo mais foi o Roberto Campos. Quer dizer, Roberto Campos, que é um liberal, assim, indiscutivelmente liberal, uma pessoa pró-negócio, pró-business, não tem ligação ideológica com o governo, certamente não fez movimento para ajudar a monopólio estatal da Caixa Econômica. Então, eu só coloco um pouco em causa essa ideia de que isso pode ser um movimento concertado do governo para colocar, chamar atenção para esse problema e, ao mesmo tempo, colocar isso como monopólio estatal para a Caixa Econômica, que obviamente é uma coisa perniciosa e não faz o menor sentido, porque você não pode ter bet de ninguém, nem dos caras que estão lá com o tigrinho, sei lá o que bicho que eu não sei que negócio é isso aí, nem a Caixa Econômica. Agora, então, nesse ponto estou de acordo, não pode tirar do setor privado e passar para a Caixa, óbvio, isso é um absurdo. Mas quem fez o relatório chamando a atenção para essas distorções, trazendo essas estatísticas e tal, foi o Roberto, que é um cara indicado pelo Bolsonaro. Não é um cara estatizante, muito menos apoiador do Lula, não faria nada para ajudar a Caixa Econômica e é um cara liberal histórico, né? Tem o DNA do liberalismo, o cara é neto do Bob Fields, quer dizer. Então, assim, eu acho que tem uma questão de fato preocupante aí. Há um descalabro, um descontrole, se não é para acabar completamente com esse troço, mas tem que ter um freio, uma regulação bastante estrita, porque é num país como o nosso, em que você tem pessoas com um baixo nível de escolaridade, instituições com dificuldades enormes de fiscalização, vários problemas, vários. Você tem que pensar bem na política pública, né? Não é uma análise de laboratório sobre teses liberais, sobre livros de Hayek, Mises e coisa que o valha, mas é um negócio muito sério. Quando você vê que a molecada jovem, pelo menos está escrito lá no relatório do Banco Central, que jovens estão se endividando, né, com agiota para jogar nesses negócios de jogo aí, nessas apostas, nesse caça-níquel eletrônico. Então, assim, uma preocupação que eu tenho e que, como eu te disse, fere as minhas visões liberais, que também não são tão profundas como as suas, mas são bastante bem estruturadas, digamos assim.